O caso é o seguinte. Temos aqui um 12700, não capa, com 32 GB 3600, uma memória que eu estou farto de recomendar, estou farto de instalar, e ainda há pouco tempo mostrei em vídeo outro PC com esta memória. O que é que acontece aqui? Colocamos o XMP, não é? Normal, 13600, e quando fazemos isto, tu vais ver o que é que acontece ao controlador de memória. O controlador de memória está a metade da velocidade da memória. Vamos ver aqui, 1800, que é 3600, é sempre multiplicado por 2, e é suposto aqui, no controlador, estar o mesmo que aqui, para teres o máximo desempenho possível em jogos. Eu vou pôr o CPU a 100%, só para confirmar que não é por estar com falta de uso, ok? Não tem nada a ver com poupança de energia, nem algo similar. Deixo este vídeo para alertar, porque é a primeira vez que eu me deparo com isto, e isto está com a BIOS de outubro, que coincidentemente foi a BIOS, no caso da ASUS, tenho que experimentar ainda eventualmente noutros fabricantes, no caso da ASUS, foi a BIOS que eu reparei que em caso de overclock manual do CPU, ele bloqueia a alteração da frequência do ring. Coisa que não acontecia até à BIOS de agosto. Tu conseguias alterar manualmente o clock que tu quisesses nos núcleos, não é? E o ring, tu subias e descias conforme querias. Se estivesse estável, ótimo. Se estivesse instável, tinhas que afinar. O normal de qualquer overclock, não é? E eu reparei que com overclock manual, aliás, mesmo que os núcleos estejam em automático, ele não te deixa alterar manualmente o ring, a não ser que tu desligues os e-core. Ou seja, o ring tem aquela flutuação, não é? Normal. Mas quando tu fazes overclock manual dos núcleos, piora a situação porque ele fica bloqueado no mínimo e não te deixa alterar. Ou melhor, ele deixa-te alterar na BIOS, mas não surte efeito. Coisa que não acontecia até à BIOS de julho. E agora, a primeira vez na BIOS de agosto, eu estou a encontrar isto. Neste caso, o que tu fazes, ou o que tu farias, era vir aqui ao controlador de memória e forçar para 1x1, não é? E ver se fica estável, não é? O que é que acontece? Ele nem me dá a possibilidade de ver se fica estável. Porque se não ficar estável, é uma questão de alterar voltagens, não é? O costume. Toda a experiência que eu tenho em 12ª geração, até 3600, eu não apanhei nenhum que não faça. A questão é que ele nem te dá essa opção. Olha o que já diz aqui, 2400. Vou por aqui, mas vamos tentar, vais ver o que é que acontece. Eu não sei se isto não será uma tentativa de empurrar a DDR5, porque isto estava até agora a dar muito desempenho com DDR4. Agora, eu forcei a 1x1, inclusivamente podes-te estar a perguntar se não tem a ver com o CPU estar bloqueado, não ser um CPU para overclock, ou de não aguentar. Primeiro, a questão de aguentar é uma questão de tentares, não é? Ele não te vai deixar tentar. Mas, se procurares no meu canal um vídeo com o 12400, ou seja, que é um processador bem abaixo deste, eu descobri exatamente isso. Até 3600, o controlador de memória fica à velocidade da memória. Daí para cima é que não. Por isso é que eu tenho sugerido, até agora, para DDR4 em 12ª geração, memória 13600, o ideal para jogos, não é? E daí para cima, também costuma ficar mais caro, mas não costuma compensar porque o controlador de memória passa para metade da velocidade. Portanto, para além de pagares mais, podes perder desempenho, e se não quiseres perder desempenho, tens que andar a fazer afinações à mão. Olha o que é que acontece. Eu pus de 1 para 1 controlador de memória, olha o que é que ele faz. Ele põe a memória a 2400. Agora a velocidade da memória e do controlador estão iguais, mas está a 2400. Temos aqui um problema. Isto é o que eu chamo de virar a casaca. Dar com uma mão e tirar com a outra. Eu não sei se isto foi uma imposição da Intel, se é uma opção da ASUS. Eu vou perguntar à ASUS a ver se tem algum feedback disso. Mas isto, infelizmente, é muito mau.
para quem joga, é muito mau. Portanto, se tu tens um PC de 12ª geração, talvez seja conveniente não fazeres update para a última BIOS. Confirma, eu só notei isto com Asus, não sei se está a acontecer nas outras, portanto, é uma novidade para mim, estou a partilhar convosco. E neste caso, neste PC em particular, não é minimamente grave, porque o foco deste PC não é jogar. Este PC não é para jogos. Quer dizer, pode, e o desempenho fica fantástico na mesma. Mas não foi para isso que este PC foi montado. E para o que ele vai ser utilizado, não vai fazer diferença nenhuma que seja minimamente perceptível. Estamos bem. Mas e daqui para a frente, não é? Daqui para a frente, as minhas recomendações mudam por completo. Porque se tu não podes tirar partido realmente desta memória, ou tens que estar limitado a BIOS anterior, na minha opinião, quer dizer, nenhuma das situações é boa. Então, é aquilo que eu chamo um ganda foda-se. Estou um bocado para o frustrado, admito. É um problema escondido, muito pouca gente vai saber disto, se vai aperceber disto, mas isto neste momento faz com que seja um Ryzen 5000 para gamers volta a ficar mais atrativo. Se isto se estiver a manifestar em todas as boards de todos os fabricantes, ou se foi só um espirro nesta board. Se isto se estiver a repetir em todas, Ryzen 5000 pode ficar mais atrativo porque tu estás a perder uma das grandes vantagens para jogos. Bandidos, entretanto, nem que seja em live stream, se eu tiver novidades em relação a isto, e eu comunico. Para já, a minha missão é entregar este PC o melhor possível, como sempre. Felizmente descobri isto num PC que não é para jogar. Portanto, e mesmo que fosse para jogar, o desempenho era ótimo, não é por aí. Mas não seria aquilo que seria suposto. Aí eu ficava mais preocupado. De qualquer forma, não sei, tenho que estudar bem o que fazer daqui para a frente. Podem partilhar aí, se quiserem, o que é que vocês, para quem está a utilizar a 12ª geração, se com as novas BIOS viu este problema ou não. Eu vou estar atento. Inclusivamente eu já montei vários PCs com esta memória. Portanto, eu tenho filhos meus abandonados por aí que podem estar doentes. Bandidos, é um vídeo assim um bocadinho triste, mas não deixa de ser um problema do primeiro mundo, não é? Mesmo que passes por esta situação, isto não deixa de ser um PC espetacular em tudo, não é? É só para aqueles gamers que querem aquele desempenho extra em jogos CPU-bound, que não vai ser o caso deste, mas é o caso dos que foram montados para trás e é o caso dos que vão ser montados para a frente. Assim, a dica que eu vou dar para quem tem 12ª geração e está a funcionar com um controlador de memória direitinho é: confirma que na tua board, se te arrependeres, podes voltar na BIOS atrás. Se for uma Asus, tens lá a opção, quer dizer, não vai ser em 100% das boards, certamente, deverás ter uma opção que permite bloquear e desbloquear a instalação de uma BIOS anterior. Se tiveres BIOS flashback, tanto faz, é só meteres a pen com o sistema de BIOS flashback e ela instala o que tu quiseres, desde que seja uma BIOS compatível, não é? Ela instala o que tu quiseres, esses bloqueios nem se aplicam. Já experimentei várias vezes. Mas isso não é uma solução. Isso é uma solução temporária. E se tu quiseres precisares da última BIOS, quer dizer, ficas assim... Agora, o que é que eu acho que é a minha suspeita? Minha suspeita, ainda não sei. Isto é porque começaram a sair as BIOS, e diz na descrição, em algumas boards saiu uma, noutras já saíram duas, pelo menos que eu tenha visto, onde diz lá, ou melhor, já saiu de há duas atrás, onde diz lá compatibilidade com a nova geração. Suspeita minha, os Intel 13ª geração, o controlador de memória DDR4 é pior que o de 12ª geração. E eles já estão a fazer isso porque sabem que vai dar merda com 13ª geração, porque já estão a ser testados para a BIOS estar lá. Quer dizer que os 13ª geração, as primeiras samples andam aí, dentro dos fabricantes, não é? Mas andam aí. E então, para quem usar DDR4, tu não podes utilizar memória acima de 2400 sincronizada com o controlador de memória porque dá merda. E então, a feature é aplicada em tudo. A característica é aplicada em tudo. A partir do momento que é DDR4, é de 1 para 2, não é de 1 para 1. Essa é a minha suspeita.
Se alguém, entretanto, tiver uma gigabyte, uma MS e conseguir ver, eu agradeço o feedback. Tem que ser com foto, porque eu não me acredito em nada escrito. Não sei. Estou frustrado com isso. Que é uma merdinha mínima, mas que não deixa de ser, tipo... Tu compras um produto a pensar que... Ok, eu posso utilizar estes componentes desta forma. A meio do caminho. Afinal, não. Quando souber mais alguma coisa que eu tenha a certeza, eu digo. Até o desempenho, não é? Em que situações é que deve dar diferença de desempenho? Se bem conheço a plataforma, a diferença de desempenho vai ser no CSGO. E no Warzone, se tiveres tipo um i5 e uma a 3080. O resto deverá ser diferenças inferiores a 5%. Ou a 5% no máximo. Portanto, é uma cena picuinhas. Agora, aqueles jogos muito CPU bound em latências, claro, é onde se vai notar.